Então hoje, quero compartilhar uma palavra com você. Eu tenho certeza, gente, que essa palavra, ela vai nortear os teus dias. Por quê? O tema da mensagem é sinais de uma vida surpreendente. Então eu quero dizer que eu tenho para você, separado, uma mensagem surpreendente. Prepare o seu coração, sente direito na cadeira. Vamos ver se alguém se mexe. Não, está todo mundo sentado direito. Aperte o cinto espiritual, porque a nave pode virar de ponta cabeça algumas horas, mas você fica bem apertadinho, bem firme aí na tua cadeira, e eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus. Tenho certeza que em alguns de nós vai mexer, né? Mas tenha calma que até o final da mensagem você vai ficar seguro sobre ela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, o privilégio e a honra de estarmos aqui reunidos como igreja. Queremos apresentar, Senhor, a nossa alegria, Senhor, de ver os nossos irmãos usufruindo, Senhor, de uma viagem, indo para a praia, alguns, Senhor, usufruindo da alegria de ter o seu primeiro filho. Pedimos, Pai, para que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida de cada família que aqui, Senhor, é pastoreada, e que nos lugares onde estão, Senhor, recebam a ministração do Teu Espírito, assim como nós estamos preparados para receber agora. No entanto, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a mensagem, Senhor, do Senhor, e que ela venha a falar ao nosso coração e transformar a nossa forma de pensar, a ponto de que nós venhamos, Senhor, a viver uma vida surpreendente, de forma positiva, sobre a face da terra nesses dias. Em o nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Você pode concordar comigo que a vida, ela sinaliza coisas que vão acontecer no futuro. Como assim? Você está andando com o seu carro na rua e o carro da frente, ele começa a dar um pisca, ele quer virar uma rua ali na frente. Logo, alguns segundos no futuro, ele vai virar para um lado. E para isso, ele sinaliza que ele vai virar. Você está andando, continuando andando com o seu carro, e você vê de longe o semáforo que estava verde ficando amarelo. Ele está sinalizando que, em breve, num futuro breve, aquele sinal vai ficar vermelho e você precisa parar. A vida o tempo todo sinalizando coisas no futuro. Uma mulher que está grávida começa a ter contrações. O que são essas contrações, senão sinais de que o bebê está chegando e o bebê vai nascer? Para os homens aí, nós sabemos que aquela batidinha na madeira no UFC, quando o juiz bate na madeirinha lá, tec, 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 sabe que tem 10 segundos para acabar o round. Está sinalizando que vai acabar o round. Você percebe que a vida o tempo todo está sinalizando coisas que vão acontecer no futuro? Você na cozinha da sua casa põe um prato de comida dentro de um lugar, aperta um botão, fica lá 1 minuto e de repente faz um sinal para que você, dentro de um futuro breve, pegue o seu prato de comida quentinho lá de dentro. Você percebe, querido, que a vida está o tempo todo sinalizando pequenas coisas em um futuro breve? Isso não é diferente com uma vida surpreendente. Uma vida surpreendente também tem os seus sinais. E quais são os sinais de uma vida surpreendente? Pergunta para a pessoa do lado, que com certeza ela vai responder para você de bate-pronto. Quais são os sinais? Fala para ela, quais são os sinais de uma vida surpreendente? Uma vida surpreendente, querido, é uma vida vivida com Deus. Não existe outra vida surpreendente a não ser uma vida vivida com Deus. Você perdeu uma ótima oportunidade de dizer amém. Agora, não vale mais. Estou brincando. Ou seja, uma vida de quem crê em Deus. Quem aqui crê em Deus? Levante sua mão bem alto. Só se você crê em Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Então vamos para o texto bíblico. Abra lá a sua Bíblia
Nesse texto que vai abrir agora aqui, ó, Marcos 16, 14. Se você não tem Bíblia, leia aqui comigo, vamos estudar esse texto aqui. Olha só. Por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Para aí, preste atenção. Imagine você, eu compartilhando esse texto junto com a minha esposa, e a gente tem o hábito de entrar dentro do texto. E a gente não se conteu em não rir dessa situação. Porque pense você que um dos melhores amigos teu acabou de morrer. Ele morreu faz poucos dias. E existem várias pessoas na cidade falando que viu o seu amigo vivo. E você não creu nisso. A questão é que aqui não era simplesmente amigos, eram os discípulos de Jesus, aqueles aos quais Jesus tinha dito assim: ei, quando eu morrer, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E aqueles homens já tinham visto Jesus ressuscitar uma outra pessoa chamada Lázaro. Quer dizer, eles viram Jesus fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Esses homens aqui, gente, tinham visto Jesus voar. Eles estavam conversando com Jesus, e Jesus ele foi sendo elevado no céu, e foi embora e sumiu nas nuvens. Só que isso ainda não tinha acontecido, desculpa a gafe. Mas eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram coisas impressionantes, surpreendentes da parte de Deus, eles viram em Jesus. Só que eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. Preste atenção numa coisa, querido. Esses homens criam em Jesus, sim ou não? Criam, porque eles viveram junto com Jesus. No que eles não estavam crendo? Que Jesus não tinha ressuscitado. O grande problema, querido, da igreja hoje não é não acreditar em Jesus. O grande problema da igreja é não acreditar que ele ressuscitou. Agora, você pensa comigo, será que existem discípulos de Jesus que creem em Jesus, mas que não creem que ele ressuscitou? Uau! O texto está nos dizendo, discípulos que estavam sentados ao redor de uma mesa, 11, porque um já tinha se matado, chamado Judas. E aqueles 11 discípulos sentados ali, pessoas que tinham sido discipuladas por Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, viram milagres, viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, viram coisas grandiosas, absurdas até aos olhos do homem, acontecendo através de Jesus, foram ensinados através do próprio Jesus, querido. Líderes, preste atenção no que eu estou falando. Você que lidera pessoas, Jesus ensinou essas pessoas, não foi qualquer um, foi o próprio Jesus. E Jesus encontra essas pessoas, e ele chega no ambiente, imagine só, gente. Tenta entrar no texto junto comigo. Jesus entra dentro da sala. De repente, você imagina, você viu o seu amigo morrer. Aí de repente entra o seu amigo, teu coração se enche de alegria, né? Olha o que ele fala. Apareceu-lhe os 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes ao rosto. E lançou-lhes em rosto. Em outras palavras, me diga o que Jesus fez. Jesus jogou na cara deles. Se eu tivesse escrevendo na Bíblia, na minha versão, Fábio Gabriel, atualizada, eu ia escrever. E Jesus entrou naquele lugar e jogou na cara deles, que eles eram o quê? Meu Deus! Eles eram incrédulos do quê? Que eles não criam em Jesus? Não era isso. Eles eram incrédulos que eles não criam na ressurreição. Preste atenção até o final do texto, olha só. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Ei, várias pessoas já falaram, oi, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então o grande problema, querido, o grande desafio do cristianismo não é crer em Jesus. Todo mundo crê em Jesus. O grande desafio até hoje é crer que Jesus Cristo, fale para mim,
ressuscitou. Jean, o texto não está nos textos que eu te dei, mas coloca aí Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10. Abra lá para mim. Depois nós vamos voltar aí nesse texto. Porque isso é de suma importância. De suma importância para tudo que eu vou dizer para você aqui. Romanos, capítulo 10. Verso 9. Romanos. É Josué aí. Oi. Subindo de Gilgal. Romanos. Vai dar certo. Vai dar certo. Bebe uma água aí que vai dar certo. Aí. Olha só que o apóstolo Paulo nos ensina. Como que você faz para ser salvo? As pessoas falam assim, é só crer em Jesus, né, pastor? Não. Você não é salvo crendo em Jesus. Preste atenção no que a Bíblia ensina. Por quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração credes no quê? No que você precisa crer? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que acontece quando você crê? Você é salvo. Muita gente, querido, está sendo espancada por Satanás e seus demônios, porque mesmo crendo em Jesus, não crê que Jesus ressuscitou. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui crê que Jesus Cristo ressuscitou? Levanta a mão. Pense bem, fique com a mão levantada e continue pensando bem no que você está dizendo que você crê. Você crê que Deus ressuscitou Jesus? Pode abaixar a mão. Queridos, isso tem que nortear a vida do cristão para o resto da vida. Porque se eu digo que eu creio que Jesus ressuscitou, que Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, no que é que eu não creio? Fala para mim no que é que eu não creio. Eu não creio na salvação do meu filho que está nas drogas. Eu não creio na restauração do meu casamento. Eu não creio... Poxa, mas você diz que crê que Jesus ressuscitou um homem. Você vê isso a todo momento? Isso é simples assim? Às vezes, querido, nós nos pegamos em incoerências com a nossa própria fé. E isso tem que acabar hoje. Eu posso ouvir um amém? Não existe mais nada que nós não cremos. Não existe mais nada, querido, que nós não cremos. Se nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós cremos em qualquer outra coisa. Não existe mais nada impossível do que isso. Qualquer situação na sua vida vai ser mudada a partir dessa crença firmada. A partir do momento em que eu creio, Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Deus Pai. Não importa o que eu estou passando, isso pode ser revertido. Porque se a morte de um homem que era irreversível, impossível, foi feita, no que é que não pode mudar? Fala para mim. Querido, se nós estamos aqui, receba com todo amor e carinho o que eu vou te falar. Fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Se nós estamos aqui, na igreja, dizendo, somos cristãos, e nós não cremos, querido, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, querido? Receba com todo amor e carinho. Algo precisa mudar dentro de nós. Volta lá para o texto lá para mim, Jean, por gentileza. Então agora nós cremos em Jesus. Nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, verso 15. Vamos lá, até o último agora. Próximo verso. Jean, oi. 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz no 16, quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem crer no quê? Preste atenção naquilo que nós estamos ensinando. Quem crer no quê? Jesus está falando de uma coisa. Não é quem crer em Deus, é quem crer que Deus ressuscitou
que Deus me ressuscitou. É disso que ele está falando com os seus discípulos. Quem crer que eu fui ressuscitado e for batizado, porque, querido, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ser batizado para você é só uma consequência. Tem gente que fala assim, eu não estou preparado. Espera aí, mas é você que se prepara ou é Jesus que te preparou? Você nunca vai conseguir se preparar. Ouviu aqui? Você nunca vai conseguir se preparar sozinho. É Jesus que te prepara. No momento em que eu digo, Senhor, eu creio na tua ressurreição, agora eu posso descer as águas. Porque esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vai capacitar a minha vida a viver uma vida em santidade, a viver uma vida em liberdade, a viver uma vida pura, santa e justa diante de Deus. Ele diz, vão a todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, aquele que crer que eu fui ressuscitado e for batizado, esse vai ser salvo. Agora a continuação do texto. Preste atenção, aqui em mim. Se você estivesse lá, como eu fui dar uma passeada lá nesse tempo, nesse texto, eu ouviria assim, olha só. Está ao vivo ali, vou deixar eu ao vivo sozinho. Aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Aí eu ia perguntar assim, mas como é que eu sei se uma pessoa crê ou não? Você já teve essa crise? Você já teve essa crise? Como é que eu sei se alguém se alguém crê? Estou me perdendo aqui por causa disso. Aí Jesus fala assim, aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. E aí é como se eu estivesse lá fazendo a pergunta, mas como é que eu vou saber quem crê? Olha ali. Próximo texto, Jean, verso 17. E esses sinais, preste atenção nos sinais, querido. Os sinais de uma vida surpreendente. E esses sinais acompanharão quem? Fala para mim. Os sinais vão acompanhar quem? Quem crê. Preste atenção, querido, esses sinais não vão acompanhar quem não crê. Esses sinais só acompanham quem crê. São sinais, querido. Sinais. São 5 sinais que vão acompanhar quem crê. O primeiro sinal. Em meu nome expulsarão demônios. Ah, pastor, eu não creio nisso. Você não está dizendo que você não crê nessa atitude, nessa ação. Você está dizendo que você não crê em Deus. Porque foi Jesus que disse isso, não sou eu. Jesus disse, e esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, eles vão expulsar demônios. Queridos, posso confessar um pequeno pecado aqui para vocês liberar perdão para mim? Sim ou não? Se tem uma coisa que não me apraz, que, sabe, não brilha os meus olhos, é dizer assim, pastor, corre aqui que tem um sujeito endemoniado. Não, sabe, não brilha meus olhos, assim como brilhava os finos olhos do pastor Rideu, né? Quando falava de um demônio, o Rideu, nossa, pastor Silvio, né? Parece que é apaixonado por demônio, nunca vi um negócio desse. Teve uma vez que eu recebi um telefonema lá do Hospital da Unimed. Pastor, o senhor poderia nos fazer uma visita? Tem uma pessoa aqui que nós fizemos todos os diagnósticos médicos e não encontramos nada dentro de diagnósticos. Fomos lá, encontramos uma pessoa endemoniada. E, queridos, médicos falando, não tem nada com a pessoa e a pessoa está assim. Levamos a pessoa para um lugar e fizemos a libertação, expulsamos o demônio daquela vida. Queridos, em várias situações, nós expulsamos demônios. Por quê? Porque esse é um sinal de quem crê. E quais são os outros sinais? Ele fala ali, em meu nome expulsarão demônios, e o segundo sinal é, falarão novas línguas. Eu encontrei algumas pessoas, querido, e conversando com elas, eu falei assim, o que você acha? Eu acho que esse texto aí foi para um tempo, né? Valeu lá para trás, e agora já não vale mais. Você vai encontrar gente que ainda pensa assim, querido.
como se o Novo Testamento já pudesse dar uma rasgadinha e deixar o Novo Testamento já de lado. Só que essa pessoa, ela crê, muitas vezes, na manifestação demoníaca, e ela crê na imposição de mãos, que é o último dos sinais. Mas ela não crê nesses outros 3 do meio, que é falar em línguas, que é pôr a mão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Hoje, em especial, eu quero dar atenção somente a esse primeiro ponto. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, eles vão expulsar demônios. Seja bem-vindo ao reino. Eu oro, querido, para que você entre dentro de uma casa, assim, sozinho, perca a chave da casa, junto com alguém, e esse alguém fique endemoniado. E o reino de Deus se manifeste na sua vida e mostre para você que você é uma pessoa que crê. Aleluia. Você pode levantar sua mão e falar, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é bem provável que em algumas pessoas comece a causar um desconforto quando a gente começa a falar de Satanás e seus demônios, capeta e coisas assim. Mas eu quero, querido, que você saia daqui hoje por aquela porta, sabe, com uma convicção de que você é um guerreiro, um soldado de Deus, e que nada pode pôr a mão em você. Esse é o meu objetivo com essa mensagem hoje. Você nunca mais vai ter medo do diabo, querido. Nunca mais. Nunca mais. Preste atenção. Vamos lá para o próximo texto já, de Lucas. Texto de Lucas. Lucas 10, 17. Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, e olha lá o que acontece. Voltaram depois os 70, viu, Diogo? 70. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Eles estavam felizes, querido, porque foram fazer a obra, foram pregar. Jesus falou para eles, ide pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Eles foram, pregaram o evangelho, ficou alguém endemoniado lá, e eles mandaram, o demônio saiu. Quem conhece a Bíblia aqui sabe que em Lucas 9, Jesus e mais 3 discípulos sobem um monte chamado Monte da Transfiguração, e 9 dos discípulos ficam lá embaixo. Esses 9 encontram um menino endemoniado, e eles não conseguem expulsar o demônio. Eles ficam super frustrados. Quando Jesus desce, Jesus fala para o demônio assim, sai, e o demônio saiu. Você imagina, né? Puxa vida, o que acontece que eu não consigo? E Jesus fala, vocês são incrédulos. Só que agora, querido, passou um tempinho, agora já no verso 10, tendo em vista de que o Evangelho de Lucas, ele é escrito de forma cronológica, com os acontecimentos todos nos seus lugares, agora, um pouquinho depois, eles expulsaram os demônios. E eles voltaram alegres, fervorosos, dizendo, nós somos o cara, nós expulsamos o demônio. Jesus, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus fala o que para eles? Verso 18, respondeu-lhes ele. Preste atenção, querido, porque isso aqui vai fazer todo sentido para você não ter mais medo. Olha só, Jesus disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ei, Satanás já caiu. Satanás não vai cair, querido. Satanás já caiu. É como se Jesus estivesse falando assim, do que vocês estão comemorando? Vocês estão chutando um cachorro morto. Satanás já caiu. Satanás não vai cair. Continuação do texto. Eis que eu vos dei autoridade. Preste atenção. O que Jesus está falando? Eis que vos darei autoridade. É isso que Jesus falou? Eis que um dia, se você conquistar, se você se esforçar, se você se esmerar, se você for no monte, se você devolver o teu dízimo direitinho, se você for à igreja, se você for bonitinho, careca, que nem o teu pastor, aí eu vou te dar autoridade. É isso que está escrito ali? O que está escrito ali? Está falando a teu respeito, querido. Eis que vos
Bata a mão no teu peito e fala assim: eu tenho, como igreja, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada me fará dano. Tem pessoas, querido, que falam assim: não mexo com o diabo e ele não mexe comigo. Deixa ele lá e deixa eu aqui. Só falta terminar dizendo assim: e somos bons amigos. Só falta terminar dizendo assim. Não, querido. Foi te dado uma autoridade para que você use essa autoridade. Foi te dado essa autoridade para você entrar nos lugares e acabar com a festa de Satanás e seus demônios. Só que tem pessoas que falam assim: não, eu não vou, eu tenho medo da retaliação, porque, né? Ei, nada, absolutamente vos causará dano. Ele pode fazer um estardalhaço, uns barulhos, e berrar de longe, tentar mexer algumas coisas para tentar te desestabilizar, mas no momento em que você vai para a palavra, você pega e fala assim: eis que ele me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inferno, e nada me causa dano. Nada me causa dano. Agora, querido, você tem um chamado para expulsar demônios. Satanás já caiu. João 10:10 é um texto onde causa muito temor na vida dos filhos de Deus. Está escrito aqui, ó, João 10:10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. A gente pensa assim: meu Deus, o diabo vem para matar, roubar e destruir. A gente está sempre lembrando desse texto. Mas eu quero que você lembre de outro texto. Quando você lembrar desse texto que o diabo vem para matar, roubar e destruir, que é uma verdade, eu quero que você lembre de o seguinte, que Jesus disse assim: feche os teus olhos e imagine Jesus falando isso para você. Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Ele já caiu. Pode abrir os seus olhos. E Jesus disse para mim e para você, querido, que somos igreja: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A palavra serpentes e escorpiões, querido, é uma tipologia. É uma alegoria de todo e qualquer tipo de artimanha maligna. Sabe, de todo e qualquer tipo. Você pensar aí em macumbaria, feitiçaria, e escambaria, e tudo quanto é ia que você pensar, serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nada, nada. Agora eu quero dizer para você, querido, eu e você estamos em uma guerra o tempo todo. Nós precisamos acordar, querido. Precisamos acordar, porque desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, nós estamos em guerra com Satanás e seus demônios. Só que nos foi dado autoridade para vencer todo tipo de artimanha maligna. Na nossa casa, na nossa família. Preste atenção, querido, em mim. Foi nos dado autoridade, querido, para expulsar os demônios das nossas finanças, das nossas empresas. Queridos, a todo tempo, Satanás e seus demônios estão querendo nos destruir, matar, roubar e destruir. Só que ele sabe que eu e você temos autoridade. Mas se você percebe que ele não retrocede, mesmo ele sabendo que nós temos autoridade, sabe quando é que Satanás fica endemoniado? Se pode, né? O diabo ficar encapetado? Quando ele descobre que você descobriu o que eu estou te contando aqui. Que você tem autoridade para mandar ele embora. Nessa hora, querido, ele está pulando de raiva no inferno. Porque você descobriu algo, querido, que Jesus contou para você. Ele não tem mais autoridade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o teu trabalho, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua igreja. Ele não tem mais autoridade de te travar nos teus sonhos. Ele não tem mais autoridade, porque a partir do momento que você sabe: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Agora você vai para casa e você entra dentro da tua casa, querido. Quem já assistiu Quarto de Guerra aí? Levanta a mão. Quem não assistiu, querido, vai assistir esse filme. Não perca tempo. Coloque lá pelo YouTube, encontre ele em algum lugar. Assista Quarto de Guerra.
A mulher que vivia sendo assolada, arrebentada pelo diabo, até ela entender isso que eu estou explicando aqui. Quando ela entra dentro da casa dela, ela fala: Satanás, você não tem mais autoridade de tocar nos meus filhos, no meu marido, nas nossas finanças. Você pega todo o teu lixo e bate retirada agora da minha vida. Usando a autoridade que Deus deu para ela. A vida dela dá um tombo, nunca mais é a mesma. O marido é transformado, a família é transformada, as finanças são transformadas, a vida por completo é transformada, a ponto de transformar a vida de outras pessoas. Você crê que isso está acontecendo na sua vida hoje? Isso está acontecendo na sua vida, querido. Olha só. O próximo verso aqui, Jean. Não, volta lá no Lucas. Lucas 10, 19. Então ele deu toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano. Verso 20. Contudo, preste atenção no que Jesus vai dizer agora. Isso é muito importante. Jesus continua dizendo assim: contudo, não vos alegreis porque vos submetem os espíritos, porque os demônios se submetem a vocês. Porque isso vai acontecer, querido. Isso vai acontecer. Quando os demônios escutarem a palavra de autoridade que sai da tua boca, eles vão se submeter. Isso vai acontecer. Não se alegre por causa disso. Então, pelo que eu me alegro, Jesus? Ele: alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia, querido. Queridos, o cristão tem que ter o seu nome escrito em 3 lugares. O cristão precisa ter o seu nome escrito em 3 lugares. Ele precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, que foi o que nós conversamos aqui. Como que eu coloco o meu nome? Como que eu faço com que os anjos escrevam o meu nome no livro da vida? Quando eu digo com a minha boca e creio com o meu coração que eu creio que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando eu digo que eu creio nisso e eu vivo por essa base, o meu nome é escrito no livro da vida. É o primeiro lugar onde o meu nome é escrito. O segundo lugar onde o meu nome precisa ser conhecido, e agora eu tenho certeza que você vai dizer um glória a Deus, um aleluia, é no inferno. O meu nome precisa ser conhecido no inferno. Certa vez o apóstolo Paulo, ele expulsava demônios, e um grupo de pessoas estava observando ele expulsando demônios. E esse grupo de pessoas foi expulsar um demônio. E eles chegaram para o demônio e falaram assim: em nome de Jesus que o apóstolo Paulo prega, sai. O demônio olhou para ele e falou assim: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Quem é você? E moeu aqueles caras. Porque aqueles caras não tinham vida relacional com Jesus. Foram tentar fazer uma coisa sem ter a base de quem eles eram. Só que o que me deixa ligado aqui é que os demônios sabiam quem era Paulo. Os demônios sabem quem é Jesus, tudo bem? Mas os demônios sabiam muito bem quem era Paulo. Eu fico imaginando que no inferno tinha um outdoor gigante assim: apóstolo Paulo, procurado. E eu sonho que o teu nome também esteja no outdoor lá embaixo. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos fazendo um estrago no inferno. Eu tenho certeza, querido, que tem uma foto do PH lá. Tem uma foto do PH lá. Por quê? Porque vive saqueando o inferno. Coisa de evangelista, querido. Eu tenho certeza que cada um aqui que trabalhou, que se doou por uma vida, o teu nome está lá e é conhecido no inferno. Aqueles que sabem, eu não suporto ver Satanás e seus demônios assolando essas vidas que ficam dentro do PA. Eu vou me dedicar um dia para ir lá ajudar aquelas pessoas, entregar um pão, entregar um chá e dizer uma palavra, boa, para dizer assim, melhoras. Mas que seja da parte de Deus, porque o meu nome vai ser conhecido no inferno. E queridos, tem histórias muito interessantes de pessoas que têm os seus nomes conhecidos no inferno. Certa vez, um menino lá de uns 13 anos, endemoniado, estava lá e vários pastores lá expulsando o demônio da vida daquele menino.
E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, e nada do demônio obedecer. E eles falaram assim, vou dar um nome fictício aqui, tá? O pastor Zezinho vai chegar aqui, o pastor está vindo aqui, e quando o pastor Zezinho chegar aqui, que o pastor Zezinho é um homem tem chamado disso, ele vai chegar aqui e vai expulsar esse demônio. E aí, o pastor Zezinho chegou com o carro dele, e eles foram tudo lá correndo. Essa história é verídica, tá? Eles foram lá e falaram, pastor, tem um menino endemoniado ali. Aí ele já, né, meio caça-fantasma, assim, que nem o Rideu e o Silvio, já desceram correndo assim e foram correndo para lá. E ele foi correndo, tal, levantando as calças assim, Aí chegou lá, abriu a porta. E os pastores tentando expulsar aquele demônio e nada do demônio sair. Quando o pastor Zezinho abriu a porta, assim, o pastor Zezinho era baixinho, bem gordinho assim, né, bem gordinho. Quando ele abriu a porta, assim, o demônio abriu o olho e falou assim, ih, lá vem o comedor de macarrão. Aí o pastor Zezinho entrou bravo, falou assim, eu compro macarrão com meu dinheiro, que é para a glória de Deus, e o demônio conseguiu pegar ele bem no contrapé, onde é que ele ficava nervoso. Mas aquilo rendeu uma história para a gente dar risada assim por um bom tempo, porque ele conhecia o pastor Zezinho, o nome do pastor Zezinho estava lá no inferno, e ele sabia exatamente o que falar para provocar uma ira no pastor Zezinho, e ele falou, lá vem o comedor de macarrão. Então a gente tem que ficar meio esperto, porque ele sabe exatamente onde é que é as nossas feridas. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão com medo. Você não vai sair daqui com medo, querido. Eu tenho certeza disso. O terceiro lugar que nós temos que ter o nosso nome escrito é no céu. Teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome é conhecido em um outdoor no inferno. Mas, querido, se alegre, porque o teu nome é conhecido nos céus, querido. O teu nome é conhecido pelos anjos, pelos arcanjos, pelas hostes do céu, pelos exércitos de Deus, querido. Queridos do céu, quando você chega dentro de um lugar que tem uma pessoa endemoniada, queridos, você está representando um reino inteiro. Você não está sozinho. Certa vez na Bíblia, alguém com medo lá e o outro orou, Deus, abre o olho desse cara aqui, só para ele ter uma ideia do que, porque ele está achando que ele está sozinho. Quando a visão dele abriu, ele viu aquele multidão de anjos, aquelas carruagens de fogo. Ele falou assim, meu Deus, é tudo isso que está a meu favor. Queridos, nós não estamos sozinhos. Oi! Eu estou sozinho na minha casa, não tem ninguém que luta por mim. Ei! Você não está sozinho. Você é representante de um reino inteiro. Tem pessoas que morrem de medo do diabo, querido. Que falam assim, eu não vou, não, sabe, não deixa o diabo para lá. Eu quero saber nada do diabo não. Se eu for lá, ele vai me expor. Como expôs um amigo do Silvio, que não gostava de usar roupa de baixo, sabe aquela roupa íntima. O cara chegou para expulsar o demônio falou assim, sai para lá, rapaz. Não vou dar atenção para quem não usa. E falou, no meio de todo mundo, expôs ele. Queridos, o demônio, ele pode expor a gente? Claro que pode. Ele pode expor a gente até com mentira, que é a especialidade dele. Mas, pense numa coisa. Deixa eu dar trabalho para o ao vivo aqui de novo. Tem que vir para cá para fugir do ventilador. Imagine você, vem cá, o soldado. Imagine você, né? Que mora do lado de um policial militar. Preste atenção nisso. Se você entender isso, você não vai ter mais medo do diabo. Você mora do lado de um policial militar, e você sabe que esse policial militar, ele bate na esposa dele. Você sabe que ele é corrupto. Você sabe que ele abusa da filha dele. Você sabe que ele é um traste. É um traste. Ele usa a autoridade que ele tem para o tráfico. Ele ajuda os traficantes. Ele pega bicho... dinheiro das pessoas que fazem jogo do bicho, assim, não vale nada. Vale nada. Safado. E você mora do lado dele, e de repente você sai com o seu carro, e você se lembra, puxa, esqueci de pagar o IPVA. E está tendo uma blitz e ele para você. Aí ele para você e fala assim, documentos do carro agora. Aí você fala, poxa, o senhor sabia que o senhor está com o documento atrasado? O senhor sabe que o senhor vai ter que deixar o teu carro aqui. Preste atenção agora que eu vou te falar. Vai adiantar eu falar assim, o senhor maltrata a tua esposa, o senhor abusa da tua filha. Vai adiantar ou vai piorar a situação para mim?
Senta ali, Danilo. Preste atenção, querido. O diabo pode acusar? Pode querer pedir conta? Ele pode fazer. Ele vai fazer. Mas e daí? Nós não devemos satisfação para ele. Nós temos um general e o nome dele é Cristo. E é a ele que nós devemos dar as nossas satisfações. Que ele se levanta para falar qualquer coisa contra mim, contra meu caráter, contra aquilo que eu fiz, satisfação para ele. Desde o momento, querido, que eu entendi isso, ele nunca mais me perturbou com esse tipo de coisa, porque ele já sabe do que eu sei, que não vai adiantar, ele vai perder tempo. Eu não devo satisfação para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu sirvo, saia daí. E ele sai. É assim que acontece. Então eu não preciso ter medo ou temer o diabo. Na verdade, ele precisa me temer. No momento em que eu entro dentro dos lugares, não por causa de mim, quem está me entendendo? Mas por causa do reino que eu represento e o nome da pessoa a qual eu estou entrando. Eu estou entrando no nome de Jesus, a quem eu sirvo. Ele precisa bater em retirada e sair daquele lugar. Agora preste atenção. Esses sinais, queridos, eles vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, eles vão expulsar demônios. Eles vão expulsar demônios. Então, diga assim, eu tenho um chamado de expulsar demônios. Seja bem-vindo a um novo tempo na sua vida, querido. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então eu quero que você saiba que os demônios, eles trabalham com 3 armas. Eles trabalham em 3 esferas. Eu quero que você não se esqueça disso. Os demônios, eles trabalham na esfera do medo. Ele trabalha na esfera da culpa. E ele trabalha na esfera da condenação. Ele é especialista nessas 3 áreas. Medo, culpa, condenação. Fala comigo assim. Medo, culpa e condenação. A partir do momento, querido, que nós desmontamos essa estrutura de Satanás e seus demônios, ele perde total ação sobre nós. Olha só, como que ele faz? O medo. Quando os demônios, eles tentam nos difamar, como é o caso que eu estava dizendo agora aí, ele tenta nos expor, tenta nos lembrar de alguma coisa do passado. Quando ele tenta nos difamar, ou quando nós percebemos que ele está querendo nos difamar através de alguma pessoa, essa difamação nos traz medo, e o medo nos paralisa. O medo, ele é paralisante. O medo é paralisante. Então a pessoa debaixo da influência do medo, ela não decide nada, ela não avança, ela não faz escolhas, ela está com medo. Uma pessoa que tem medo. Você fala assim para a pessoa assim, você tem medo? Ela fala, não. Mas você fala para ela assim, faça uma decisão rápida. Ela, não. Decisão rápida? Não, eu tenho medo de fazer uma decisão rápida. Vamos para Curitiba agora? Não, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de deixar minha casa aqui, eu tenho medo. Todas as decisões que ela tem são baseadas no medo. Ela não toma decisões baseadas no futuro, ela não toma decisões baseadas em investimentos, ela não toma decisões baseadas nos seus sonhos, ela não toma decisões. Por quê? Porque ela está sendo aprisionada pelo medo. Satanás conseguiu aprisionar essa pessoa no medo. E a Bíblia diz, querido, que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. O que está precisando para essa pessoa? Ser aprofundada no entendimento de amor. Ei, diga para a pessoa do teu lado assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Agora fala de forma verdadeira assim para ela, Jesus me ama. Jesus te ama, querido. Você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A segunda coisa, querido, é que Satanás, ele usa a culpa. Medo, culpa. Culpa. A culpa, ela tem como função nos fazer aceitar doenças. Preste atenção, querido. A culpa, ela tem como função nos fazer aceitar doenças, aceitar sofrimentos, perdas.
A pessoa debaixo da culpa pensa que está colhendo aquilo que ela fez de errado no passado. Né? Eu fiz algo de errado e por isso Deus está pesando a mão sobre mim. Você já ouviu essa frase? Deus está pesando a mão sobre mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não é o diabo. Vocês entenderam o que eu falei? O nosso Deus não é o diabo. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus pesa a mão sobre o pecado. E Ele pesou a mão sobre Jesus, o seu filho, para que Ele não pudesse pesar a mão sobre mim e sobre você. Deus, querido, quando a Bíblia fala sobre o castigo de Deus, o castigo do Pai, é uma correção para uma firmeza de direção. Você não destrói o seu filho. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. Você não destrói o seu filho quando ele falha. Não, você corrige ele. Você corrige a rota dele. Se for preciso, você dá umas correções. Se é que você está me entendendo? Né? Você corrige ele. E às vezes você conversa com ele, às vezes você instrui ele. Às vezes você coloca ele para pensar naquilo que ele fez. Mas você não destrói o seu filho. Agora, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará as coisas boas. Quanto mais o Pai Celestial, querido. O Pai Celestial não te destrói. A pessoa fala assim, debaixo de culpa. Não, eu estou colhendo o que eu plantei, né? Ainda mais com a palavra que o pastor Silvio trouxe aqui em relação às finanças. Tudo que o homem semear, ele ceifará. É claro que nós não podemos viver de forma leviana, isso aí semeando qualquer coisa ruim na vida das pessoas, porque, queridos, né? Não vamos sair debaixo da vontade de Deus, que fora da vontade de Deus vai ter todo tipo de coisa ruim. Quem está me entendendo? Amém? Nós vamos viver debaixo da vontade de Deus, e debaixo da vontade de Deus nós vamos viver fazendo o bem, o tempo todo. Agora, porventura, você escorregou, pisou fora da faixa, tropeçou, e fez alguma coisa errada. Aí, de repente, vem aquela culpa, né, sobre você. Poxa vida, né? Estou torcendo para o Palmeiras. É por isso que o diabo está me pegando? Pode ser, aí eu não sei. Mas me entenda, querido. O que é? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aí. O que é que você tem feito de errado no seu passado e que muitas vezes, quando acontecem coisas ruins na sua vida, você fala, não, eu mereço isso aqui mesmo, porque eu semeei. Queridos, Deus vai ensinar você. Mas não é para você viver debaixo de culpa, achando que você merece aquilo ou aquilo outro de coisa ruim. Eu quero dizer para você, querido, que eu e você não merecemos coisas boas por aquilo que nós fazemos. Mas nós merecemos coisas boas por estarmos na pessoa certa chamada Jesus. Eu posso ouvir um amém? Você está em Cristo, querido? Amém? Se você está em Cristo, aquilo que Deus tem para dar para Jesus é seu. Você é co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus. Todas as coisas, querido, te foram dadas de forma gratuita, porque você aceitou a obra de Jesus na cruz por você. Então não viva mais debaixo da culpa, querido. Não viva mais debaixo da culpa. Não viva mais debaixo da culpa. Quem está me entendendo, querido? Às vezes Satanás e seus demônios vão usar pessoas para falar assim, lembra que você fez aquela vez? Por isso que você está vivendo isso aqui. Você fala assim, negativo. Eu estou vendo isso aqui porque Deus está permitindo para que eu cresça em alguma área. Deus está me corrigindo. Mas eu não estou colhendo nada. Eu não vivo mais debaixo de culpa. Eu não aceito isso na minha vida. Quem está me escutando, querido? O diabo é perfeccionista, querido. Não, desculpe. O diabo, ele é... Espírito Santo, qual que é a palavra? O diabo, ele trabalha muito bem, querido, com a culpa. Ele sabe te pegar na culpa. Diz se é verdade ou não. O diabo, ele sabe te pegar na culpa. E qual que é o próximo? A condenação. Então, olha só. O medo, ele te paralisa, né? A culpa, ela te deixa passivo diante dos problemas. Se você não consegue decidir. Você não consegue decidir por causa da culpa.
Você não consegue tomar uma decisão. Tudo é péssimo, sabe? O espírito pessimista está dentro de uma pessoa carregada de culpa. Não, isso aí nunca dá certo. Ixi, nem pensar, não vai dar certo isso aí. A pessoa vai começar e já vai quebrar, nem adianta. Abriu aquele negócio lá, Paranavaí é assim mesmo, sabe? Paranavaí é assim mesmo, a pessoa vai no lugar, enche lá o lugar e depois não vai mais. Carregado de culpa. Acredite nas coisas, querido. Acredite na prosperidade das coisas. Acredite no funcionamento das coisas. Tem pessoas que acham assim que tudo é difícil, né? Tudo é uma tragédia, tudo é uma escassez, tudo é falho, tudo, né? Não receba culpa. Então, medo, culpa e condenação. O diabo trabalha aqui, medo, culpa e condenação. A condenação tem como função esmagar, aniquilar os sonhos e projetos e amor pela vida. Uma pessoa carregada de culpa, querido, carregada de condenação, ela não consegue ter sonhos, ela não consegue visualizar o futuro. Uma pessoa carregada de condenação, ela tenha esmagado, querido, aniquilado os seus projetos e seus sonhos. E ela, a cada dia, ela perde o amor pela própria vida. Você já conheceu gente assim? Pessoas carregadas de condenação. A condenação, ela trabalha dentro da cabeça da pessoa pensando assim: eu não posso, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo. Você fala para a pessoa: você vai fazer assim, 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 ou você vai viver assim, assim, assim. Ela fala assim: não, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Sabe onde é que está o problema dessa pessoa? Exatamente na identidade dela. Na identidade dela. Ela não sabe quem ela é. E o diabo conseguiu afastar ela desse conhecimento de quem ela é, apresentou uma pessoa incapaz, uma pessoa improdutiva e uma pessoa que não acredita nos seus sonhos e na sua própria vida. Uma pessoa carregada de condenação. O diabo, ele consegue trabalhar nessas três esferas, querido. O medo paralisa a pessoa. Você encontra a pessoa, ela não toma decisões com base no medo. Ela não faz planos e projetos com base no medo. Não, é melhor a gente ficar aqui. Melhor a gente ficar aqui. Melhor a gente não se mover. Vamos ficar quietinho que nada ruim acontece com a gente. Medo. O diabo conseguiu aprisionar essa pessoa. E você perguntar para ela: você vive no medo? Ela fala: não. Mas os frutos dela declaram que ela está aprisionada no medo. Ou você encontra uma pessoa presa na culpa. A culpa faz o quê? Te deixa passivo diante dos problemas. Os problemas estão acontecendo, mas quem sou eu? Né? Eu fiz um monte de coisa errada na minha vida. Quem sou eu para corrigir meu filho agora? Sabe, a minha vida toda eu usei drogas e agora meu filho começou a usar drogas, então eu me sinto culpado. Quem sou eu para falar alguma coisa para o meu filho? Quem está me entendendo o que eu estou falando? A vida toda eu tentei abrir empresa e sempre quebrei. Quem sou eu para abrir uma nova empresa e quem sabe dar certo agora? Não. Culpa, querido, aprisionado na culpa. Porque os erros do passado amordaçaram essa pessoa, né? Amordaçaram ela, aprisionaram ela, colocaram correntes nos seus pés. Essa pessoa precisa ser liberta e isso vai acontecer hoje. E a condenação, ela impede você de ver o amanhã. Preste atenção, querido. O diabo, ele consegue paralisar você com medo. Ele consegue te deixar improdutivo, passivo diante dos problemas, e ele consegue te impedir de ver o amanhã. Quando você encontra uma pessoa e fala assim: ei, quais são os seus sonhos? Ela: sonhos? Não tem sonho não. Não tem sonho não. Sabe, pastor, eu sou realista. Eu sou realista. Realista não tem sonho não. Uma vez, conversando, acho que foi com um casal amigo, né? E falei para eles assim: sabe qual que é a diferença do realista para o sonhador? É que o realista, ele sabe quais são os passos para chegar lá. E o sonhador, ele mora lá. Ele está lá todo dia. Então o sonhador, ele já consegue visualizar. Ele sempre está lá. E nós precisamos da fusão dessas pessoas. Essas pessoas se completam de forma perfeita. Posso ouvir um amém? O realista precisa andar com o sonhador precisa andar com o realista. Os dois vão entrar em choque, vão entrar em conflito o tempo todo. Ah, você é muito sonhador.
Ah, você tem medo. Não, eu sou realista. Você já viu essas histórias acontecendo por aí? Mas, querido, Satanás ele tem tentado aprisionar e tem conseguido aprisionar várias pessoas. Mas, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Hoje, querido, nós vamos mandar Satanás e seus demônios, o inferno inteiro, sair da nossa vida, sair da nossa família, sair da nossa casa, do nosso emprego, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, da nossa igreja, da nossa cidade. Eles vão ter que bater em retirada, querido, porque nos foi dado autoridade. Nos foi dado autoridade. Quero chamar o Ministério da Música aqui. Debaixo de condenação, querido, nós perdemos o ânimo de vida. Ficamos sempre tristes, sem planos e projetos para o futuro, totalmente desanimados, debaixo de condenação. Preste atenção em mim, querido, não perca o foco, não perca o foco. Debaixo de condenação, nós vivemos debaixo de um desânimo. Desânimo é esse, querido, que tem assolado as famílias. Tenho aqui o Silvio, que é psicanalista, a Laís, que é psicóloga, e várias pessoas que eu conheço que trabalham nessa área da mente humana. E como, querido, o nosso planeta tem sido pego por pessoas debaixo de condenação. Condenação. Só que eu tenho uma boa palavra para você, querido. Tenho uma boa palavra para você. Só que antes dessa palavra, o Espírito está me movendo a fazer uma coisa aqui. Feche os teus olhos. Eu quero que você repita uma oração comigo de todo o seu coração. De todo o seu coração. Essa oração, a gente chama ela de oração de entrega ou oração do pecador. E eu quero que você faça essa oração de forma consciente, tá? De forma consciente. Você repita comigo aquilo que eu vou dizer. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne, viveu, morreu, e eu creio que o Senhor foi ressuscitado pelo Pai. Nessa hora, eu me declaro livre de toda ação, diga com confiança, querido, de toda ação maligna contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra o meu trabalho, contra as minhas finanças, contra os meus relacionamentos, contra a minha igreja, e declaro que Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Queridos, a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a sua boca que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, esse será salvo. A partir de uma oração simples como essa, querido, eu e você somos inseridos para dentro de Cristo. Eu e você, querido, fomos transportados do império das trevas. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8. Jean, coloca no telão porque eu quero que todos leiam. Romanos 8. Portanto, agora, queridos, preste atenção nisso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre você. Você que vivia debaixo de culpa, você que vivia debaixo de medo, você que vivia debaixo de condenação, eu declaro você livre. Livre de toda ação maligna, de todo o intento do inferno, de todo o rascunho de Satanás e seus demônios. Eu declaro você livre, liberto, pela autoridade que Deus tem dado a nós como filhos. Eu declaro sobre você, querido, que toda a autoridade foi nos dada para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo.
Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo no teu trabalho, nas tuas finanças, no teu relacionamento, mas eu quero dizer uma vez só: Satanás, pega todo o teu lixo dessa vida e bate em retirada dessa vida agora, para nunca mais voltar. Eu declaro você livre, querido, livre, no nome poderoso de Jesus. Todo mal, querido, toda doença, toda enfermidade, toda depressão, pega agora e vai embora da sua vida em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Para a gente encerrar, Jean, Isaías 54:17. Você, como filho de Deus, você tem uma função. Você crê em Deus, esses sinais vão acompanhar você. Esses sinais vão acompanhar você. Esses sinais, vocês expulsarão demônios. Mas Senhor, eu tenho tanto medo de ir fazer a sua obra, tanto medo de ir expulsar demônios. Deixa Deus falar no seu coração, querido. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que por mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra nós, nós a condenaremos, com muita responsabilidade. Mas, queridos, não tenha medo, não tenha medo. Eu tive o privilégio, querido, dessa semana de viver isso, e sensacional, querido. Sensacional. Como é gostoso tirar uma família inteira das mãos de Satanás e seus demônios. E certa vez, quando Jesus expulsava demônios, os fariseus chegaram para ele e falaram assim: você expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu, você expulsa demônios pelos chefes dos demônios. Jesus falou assim: não, nenhuma casa dividida contra si mesma ela vai prosperar. Mas aí ele diz uma frase, querido, que eu quero que você pegue no seu coração. Jesus diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Queridos, no ambiente onde eu entro, e eu sei que eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, eu sei, o reino de Deus chegou nessa casa. Presta atenção no que Jesus disse: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, querido, chega na vida das pessoas quando nós expulsamos demônios. Entre dentro das casas, querido, entre dentro das instituições. Não deixe que ninguém saiba, mas expulse os demônios de lá e estabeleça o reino de Deus dentro daquele lugar, porque a vida das pessoas nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. O Senhor vai perseguir aquela pessoa, violentamente vai abraçar aquela pessoa e vai fazer aquela pessoa parte dele mesmo. Vai cuidar dela como filho amado. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?